Olá você e seja bem-vindo ao Ideias Radicais, o meu nome é Rafael e esse vídeo é um pouquinho diferente, sim, calma, respira. Eu só quero mostrar pra você, às vezes as pessoas falam, não, mas sem o Estado, quem faria o dinheiro? E, cara, dinheiro pode ser produzido privadamente e hoje isso é feito na maneira de moedas digitais como Bitcoin, Litecoin e Dash. Existem várias outras, mas eu quero usar essas três como exemplo. Depois eu explico porque eu não vou usar outras, mas que também estão bem valorizadas e famosas agora. Mas eu quero usar essas três para te mostrar como elas são mais estáveis do que o real. Moedas privadas, moedas que estão sendo produzidas de maneira privada por empresas privadas que têm dono, que não tem nada a ver com o governo, inclusive são frequentemente odiadas pelos governos, tem uma qualidade melhor do que o real. Essa primeira que você está vendo é a Bitcoin, a famosa, a amada, que é agora a que está fazendo sucesso. E esse é o gráfico dela de janeiro de 2015 até hoje. Lembrando, a gente teve uma desvalorização bem forte em relação ao dólar. E a gente teve uma inflação de 9, 10% esse ano, sem contar todas as inflações de outros anos, blá blá blá. E vamos comparar então o real a este período. O que a Bitcoin fez neste período de janeiro até agora? Não muita coisa. Ela está oscilando ali nos preços entre $230, entre 210 e 250 de maneira geral, mas geralmente, sim, atendo a $250. Ela tem as suas flutuações e isso acontece, mas ela está bem estável. Agora compara com a paulada que a gente tomou em relação ao dólar e... E eu sei, você está vendo dois picos no gráfico, um lá perto de março e outro ali em julho. Por que isso aconteceu? Se chama Grécia. O que aconteceu? Você tinha instabilidades acontecendo na Grécia e pessoas lá estavam comprando Bitcoin para tentar se proteger, para tentar proteger o patrimônio delas, para poder operar de maneira geral sem usar o euro. Em julho, esse pico é mais forte, isso vai aparecer em outras moedas, porque lembrem-se, o governo travou os saques de euros. O governo simplesmente falou: sabe o seu dinheiro? Você não pode ter ele porque nós não o vamos deixar. É isso que acontece quando você deixa um governo cuidar de dinheiro. Então, naturalmente, as pessoas estavam procurando mais Bitcoin e o preço dela subiu. Se isso não tivesse acontecido em março, como aconteceu das estabilidades da Grécia, em julho, este gráfico seria quase uma linha reta. Próxima, Litecoin. A Litecoin é basicamente uma Bitcoin popular. É uma Bitcoin mais barata, ela tem maior quantidade e ela é trocada mais ou menos na mesma... pelas mesmas pessoas, é um interesse muito próximo, assim, uma coisa muito similar. Ela tem alguns problemas particulares, todas essas moedas são produzidas privadamente, então todas elas têm características diferentes, tem algumas coisinhas que podem torná-las mais ou menos atrativas. E isso é só para você mostrar, para eu te ilustrar o ponto. Uma moeda digital pode ter a mesma estabilidade ou até mais do que uma moeda estatal. Você vê, a primeira metade do ano, na verdade ela nem é afetada tanto assim pela bolha de março. No começo do ano, na verdade, tinha um certo descrédito. Algumas pessoas achavam que a Litecoin talvez não dê certo. Mas note que ela se manteve bem estável. Até que nós temos o pico de julho, que novamente o pico lá em cima é o pico da crise na Grécia. E conforme a situação grega foi se estabilizando, ela voltou para uma média ali pouco acima de 2 dólares e 50 por moeda e tá lá, uma variação bem todo esse gráfico, todo esse pico, esse começo é a crise da Grécia e a queda é, de novo, se não tivesse acontecido a crise da Grécia, ela estaria em linha reta. E na verdade isso é bom, esse pico é bom porque indica que as pessoas que estavam na Grécia, não só no pico da Bitcoin e da Litecoin, esse pico reaparece em todas não, mas na maioria das moedas digitais de alta circulação. Isso significa que as pessoas que estavam na Grécia e precisavam do dinheiro delas, e precisavam se proteger, e precisavam ter o patrimônio delas, e entrar em trocas e blá blá blá, elas tinham essa opção. Elas conseguiram algumas pessoas ir para moedas digitais e não passar fome. Então essa possibilidade também é muito legal, é interessante de abordar isso. E a próxima que eu quero mostrar para vocês é a Dash. A Dash originalmente também era conhecida como Dark Coin, daí eles mudaram o nome porque isso parecia aquele nome de adolescente, tipo Dark Angel 2006, sabe? Esse tipo de coisa. E eles mudaram para um nome um pouco mais reputável, que era Dash. Digital Cash ou também Dark Cash, se você quiser, entender? Uma moeda que está circulando há bastante tempo. E de novo a gente vê os picos lá de março e o pico de julho um pouquinho mais fraco. Isso opera diferente nas moedas, mas de novo uma linha reta ao redor de 2 dólares e 50 centavos.
Há algumas oscilações, mas de novo as pessoas foram capazes de se proteger da crise grega que realmente ferrou a vida de muita gente. Elas puderam trocar para essas moedas e sobreviver bem, ou talvez reduzir pelo menos o impacto. Isso é só para provar para você, uma moeda privada é possível e ela pode ser melhor. Alguns de vocês devem estar se perguntando, mas por que eu não escolhi outras moedas que também estão um pouco populares agora, como a Ripple? A Ripple está passando por bastante desenvolvimento agora, então ela tem alguma desvalorização ou valorização muito mais associada com o desenvolvimento dela. A Bitcoin, a Litecoin e a Dash já estão bem estabelecidas, elas não vão mudar tanto assim. Então, elas já têm anos de estarem no mercado. Então, elas não estão tão suscetíveis ao fator de é novo, tem aquela nova tecnologia, que pode também afetar o valor dela. E a Ethereum também não está aqui exatamente pelo mesmo motivo. A Ethereum é uma outra moeda digital que foi lançada recentemente, ela está ganhando ou perdendo valor, tem coisas acontecendo ainda, então é difícil delimitar o que vai acontecer exatamente, então isso afeta muito mais a variação dela. O meu ponto é, moedas estabelecidas. Aí você pode falar, não, mas isso não é um ponto fraco. Não, porque são moedas novas. Tudo que é novo tem problemas. Mas moedas estabelecidas são confiáveis. Bitcoin tem um volume muito grande. Milhões de dólares são trocados em Bitcoin todos os dias. O valor dela total está quase em 4 bilhões de dólares. E tá aí a prova, a demonstração de conceito. É possível fazer isso sem um Estado e pode ser melhor. Se você tem uma dúvida, pode colocar nos comentários. Por este vídeo é isso. Tchau!